Lá se vão quase 80 anos, desde que o primeiro soldado brasileiro pisou em solo europeu para lutar contra o nazifascismo. Dentre os que seguiram para a Europa e os que ficaram aqui defendendo o nosso litoral, foram 25 mil convocados. Alguns eram goianos, outros vieram para cá depois que retornaram da guerra. A história de alguns destes heróis foi contado no livro-reportagem Lembranças da Luta. O livro foi escrito por 3 jornalistas, Belissa Monteiro, Dérica Chiara e Letícia Santana. Nós convidamos uma delas, a Belisa, para contar como foi construído o livro e as histórias que os pracinhas contaram para elas. Olá, Belisa, um prazer ter você com a gente aqui no TBC Memória. Olá, Enzo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. O Enzo, que foi meu professor da Faculdade de Jornalismo, representando aqui também as 2 coautoras desse livro, a Letícia e a Dérica. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Belissa, como é que surgiu Lembranças da Guerra? Surgiu como um TCC e virou um livro-reportagem. Conta pra gente. Exatamente. Em 2008, a gente participava de um projeto de extensão na faculdade, era um programa de rádio comunitário que se chamava Voz da Gente. Aí, certo dia, um quadro de sabedoria popular, um major da ativa entrevistou um ex-combatente, que foi posteriormente um dos entrevistados do nosso livro, Virgilino de Assis. Então, ao fazer a edição desse material, escutando os relatos, a gente ficou encantada com essa história e resolvemos, fazer daquele programa, transformá-lo num TCC. E esse foi o nosso objeto de estudo. Então, na Faculdade de Jornalismo, nós temos a opção de fazer um produto jornalístico, optamos pelo formato livro-reportagem, e então, com a ajuda desse major que fez a entrevista com esse ex-combatente, nós fomos à procura desses ex-expedicionários. Tá, e do produto de TCC, tiraram 10 com louvor, com certeza. Como é que virou o livro mesmo, publicado e tudo? Bom, esse livro, ele foi escrito em 2008, e como TCC, como pesquisa, e ele foi publicado em 2011, ele foi aprovado pela Lei Goiás de Incentivo à Cultura. Então, foi 2 anos depois, a gente estava com 21, 23 anos, amadurecemos a ideia e pensamos, poxa, por que não socializar essas histórias com as pessoas, Que é uma lacuna da história oficial, que a história diz, o Brasil participou da Segunda Guerra, mas como que foi essa participação, se ficaram no litoral, se foram para a Itália, o embarque, a ida nos navios para a Itália, a recepção do povo italiano, esses detalhes mesmo que só quem foi pôde contar para nós. Então, a gente foi em busca dessas histórias. Apesar de não ser um livro de história, a gente se debruça sobre ela. Então, a gente tem até uma reflexão, na época a gente conversava muito com a orientadora do projeto, a professora Raquel Mourão, que orientou o livro, esse TCC, se o jornalismo é a história do presente, então o relato dos ex-combatentes é como se fosse uma reconstrução histórica de um tempo passado. Vocês tomaram depoimento de 10 ex-pracinhas, Isso. 7 foram lutar na Europa, foram na Itália e 3 ficaram defendendo o nosso litoral. De cabeça, aí você lembra o nome de todos eles? Conta as histórias deles. Lembro, vamos lá. Os 7 que foram para a Itália, o capitão Valdir Odair, que morava em Anápolis, o Wilson, que era de Minas Gerais, também foi à Itália, também o Paulo Gomide. Temos também um Francisco, que foi ferido em guerra, ele ganhou a medalha de sangue do Exército. Para quem não sabe, a medalha de sangue era que quem a recebia era quem era ferido em guerra. Ele foi atingido por estilhaços de granada quando ele estava em campo de batalha. O Virgilino de Assis também, que foi como voluntário. Temos também os que guarneceram o litoral, que foram o Joel, só que na época ele já era falecido, então nós falamos com o sobrinho neto dele, o Rafael, que tinha o acesso a todo o acervo que ele deixou, de poemas, fotografias, criptogramas também. O José dos Reis, que guarneceu o litoral, o Pedro Afonso também guarneceu o litoral, a dona Doraci, que é viúva do Joaquim, que foi mutilado na guerra, perdeu as 2 pernas, foi atingido por uma bomba também em combate. E também o com ele vocês não chegaram a conversar, não, só com a mulher dele? Isso, ele faleceu bem antes da publicação do livro, então o contato que nós tivemos com ele era com o livro que ele deixou publicado e pelos relatos dela e os documentos também que ele deixou. E também o seu Ávila, que ele voltou com neurose de guerra. E como ele tinha sofrido um AVC, ficou com muitas sequelas, a gente
ele esteve presente na entrevista, mas as lembranças eram muito vagas. Então, tinha hora que ele emocionava, chorava. Foi uma entrevista assim. Para provar que eu li o livro antes da entrevista, eu até conto. A filha dele ia ajudando na entrevista, né? Vocês narram isso. Ele balbuciava, dizia sim ou não, e a filha dele ia complementando. É isso, exatamente, né? A Sueli, a filha dele, assim, a gente percebia um cuidado muito grande, assim, com ele, né? Como se a filha fosse mãe do próprio pai ali naquela entrevista. Então, ela falava, tinha hora que... Como que o senhor andava, pai? A pé, de jipe? Ele falava de jipe. Aí falava, não, mas a pé também, porque o senhor era da infantaria. Então, a memória já não ajudava muito, mas os registros que ele deixou estavam lá, né? Bom, você contou que dentre esses entrevistados, ou sobre eles, né, um perdeu as 2 pernas, outro ganhou a medalha de sangue, significa que foi ferido. Sim. Qual história impactou mais vocês 3? Nossa, é difícil optar uma, eu vou eleger aqui 2, a gente conversou antes de vir para cá. O Francisco, o regimento dele era o Regimento Sampaio, e para quem não sabe, o Regimento Sampaio foi o regimento que tomou o Monte Castelo. Isso aconteceu em fevereiro de 1945, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, e seria um ápice assim, da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Teve apoio da FAB, então foi uma operação assim, que foi concluída com sucesso, e nesse ponto os pracinhas tiveram um papel de protagonismo. E o Francisco, ele relatou uma história, assim, que na época da entrevista ele chorava bastante, ele também não gostava muito de relembrar, tamanho trauma que ele sofreu, mas ele foi atingido por estilhaços de pólvora. E o amigo que estava com ele na operação faleceu. Então, quando ele conta isso, aquele impacto, né? Que você vê ele entrevistado chorando, ele relembrando aquilo, e ao mesmo tempo ele mostrando a medalha de sangue que ele ganhou, que ele foi condecorado. E uma outra história também foi contada pelo Paulo Gomide, quando ele relata de um amigo dele que faleceu na guerra, um amigo de batalhão, e assim, interessante a história, o nome dele era Miguel, um carioca, e todo mundo do exército brincava com ele porque ele recebia muitas cartas da noiva. E em vez de chamar de Miguel, eles chamavam de malote por causa do malote de cartas que chegavam, né? Então todo mundo malote, malote, malote. Aí um dia, em uma operação, se não me engano, acho que foi a tomada do Monte Montes que eles participaram, ele foi atingido por uma granada dentro da trincheira, que eles chamavam de foxholes, né, que eram os buracos de raposa. Eles ficaram entrincheirados até receber segunda ordem para atacar. Então, ele foi atingido e eu lembro que ele abaixou a cabeça assim, ele estava fumando um cigarro, deu um gole no vinho e ele falou, o pedaço maior dele ficou isso aqui, apontou o dedo. Então, foi impactante, né, ver a dor deles assim ao lembrar esses momentos. Os amigos feridos, os civis mortos também. Acontecia bastante. Agora, apesar de ser uma guerra, chegar numa Itália arrasada, passando muita miséria e tudo mais, não deixa de ter alguma história engraçada, peculiar. Sim. O que é que vocês conseguiram extrair deles? Bom, uma história muito interessante é que um deles, o Paulo, ele relatou, porque como era uma situação de fome e miséria, né, que o povo italiano sofria naquela época, a devastação por causa da guerra, ele tinha o costume de dar chocolate para as crianças. Aí, depois de um tempo, ele foi ler a autobiografia da Sophia Loren e ela fala assim... Sophia Loren é a atriz italiana, sim, né? Reconhecidíssima, né? A diva assim, internacional, digamos. E ela conta que ganhou o chocolate dos aliados. E um dia ele, falando com um amigo dele, né, falou, olha, dei chocolate para a Sophia Loren. O amigo dele espalhou, né, essa notícia para todo mundo. Possivelmente ele deu mesmo chocolate, a gente não sabe, né? Mas é uma história interessante. Também. Se é verdade ou não, fica a lenda. Se não é verdade ou não, fica a lenda, exatamente. E eles contavam como era o momento de lazer, momento que eles não estavam em batalha. Conta, inclusive, voltando aqui cronologicamente, como foi a travessia do Atlântico. Deu mais de 20 dias de viagem. Isso. Como é que foi para matar o tempo? Bom, para matar o tempo, eles lutavam boxe. Eu lembro que o capitão Valdir falava assim, gente, eles já estavam indo para uma guerra, os caras se arrebentavam lá para passar o tempo. E o futebol também. Então, isso acontecia. Isso. Agora, pela foto que eu vi aqui do Tenente Valdir, ele era grandão, não devia ser fácil encarar ele não, né? Sim, ele era grandão. E até uma história interessante também, eram os amores da guerra, só que que o pessoal, quando tinha, digamos assim, a folga, né, porque eles revezavam entre a infantaria e a retaguarda e tinha uns dias de descanso também. E ele falava, quando algum deles fugia por causa de alguma namorada, a gente até fazia um pouco de vista grossa, que era comum da idade e tudo mais, né?
E mulheres, você entrevistou uma oficial brasileira? Como é que foi? Sim, nós entrevistamos a Major Elza Conceição Medeiros, que foi a primeira enfermeira brasileira a ir para a Itália. É importante destacar que foram um total de 73 brasileiras, a Major Elza foi a primeira a ir, ela já era militar, né? A grande maioria dessas enfermeiras que foram eram militares, e inclusive ela sofreu um acidente de percurso lá. Ela estava andando, ela falou que ia pegar presente de Natal, e tinha uma cratera no meio da rua, não tinha um aviso nem nada, ela fraturou as patelas do joelho, ficou com a hérnia na coluna. E o mais interessante é porque as enfermeiras foram para atender uma demanda norte-americana. Muitas não falavam a língua, né? Aliás, nenhuma falava o português, eram muitos feridos que chegavam. Pelo menos só de brasileiros a gente tem um dado que foram 1.500 feridos e mutilados, então era uma demanda muito grande de trabalho, né? Elas foram para cumprir essa demanda mesmo. E ela fala assim, olha, o ferido ele não tinha nem origem nem nacionalidade. A gente estava ali para servir, para ajudar. Mesmo que fosse inimigo. Mesmo que fosse inimigo. A gente estava ali para cuidar de todos. Bom, você citou agora há pouco os Estados Unidos e dá gancho para uma pergunta. Me corrija se eu estiver errado, mas para a gente formar um exército tem que ser 60 mil militares, nós mandamos 25 mil. Por isso, os nossos pracinhas ficaram subordinados ao exército norte-americano. Como é que foi essa relação? Eles tinham que obedecer aos norte-americanos? Bom, eles contam que era uma boa relação com os norte-americanos, como o Brasil entrou para apoiar os países aliados, né? Então, por exemplo, agasalhos, mantimentos, tudo era por conta deles, né? E eles falam também um detalhe muito interessante, é que às vezes eles ficavam assim, surpresos com o comportamento dos brasileiros. Porque, por exemplo, como era época de inverno, então, o brasileiro não está acostumado com frio, né? Então, muitos pediam para o oficial comprar bebida alcoólica para eles poderem tomar banho. Então, tem essa história no livro. Geralmente, critica-se muito a participação do Brasil na Segunda Guerra, teria sido, vou usar uma expressão aqui, um exército meio mequetrefe, mal treinado, eles mal receberam treinamentos, nem eram forças regulares. Pelo que você conversou com eles tinham algum ressentimento em relação a essa imagem que ficou? Eles se sentem como heróis ou se sentiam? Bom, sobre essa questão de treinamento, é muito interessante sua pergunta, porque o primeiro escalão que embarcou para a Itália foi praticamente sem treinamento nenhum, não deu tempo, né? Porque imagina, a FEB foi criada em 1943 no final. A primeira leva de soldados foi em julho de 44. Então, eles contavam, o primeiro escalão sofreu muito com falta de treinamento, com frio. Um deles falam assim, o Francisco, ele relatou para nós que, como aqui a gente vivia tempos de paz, então era treinamento de condicionamento físico, digamos assim, né? Então não serviu para a realidade que eles encontravam lá. Outros dois, por outro lado, falavam, não, nós recebemos treinamento, dando tiro, rastejando no chão, metralhadora, tiro a meia altura e papapá. Só que quando chegaram lá também encontraram uma outra realidade. Então, por mais que recebessem treinamento, era algo assim que fugia ao controle, né? As tropas alemãs, eles falam muito assim das armadilhas dos alemães, que eles aprenderam muito com eles também por esse lado, né? E sobre esse remorso, assim, essa mágoa do exército, a gente sentia muito por parte daqueles que guarneceram o litoral brasileiro. Então, primeiro momento a gente percebia que eles queriam ir para a Itália, então já fica aquela frustração por não ter ido. Né? E por que eles não foram? Alguns não foram considerados aptos fisicamente, por não ter o porte atlético que se esperava. Um outro tinha um problema na visão, que foi inclusive considerado como expedicionário especial da FEB para guarnecer o litoral. E lá eles ficavam assim, uma situação que nós percebemos de relativo abandono, digamos assim, porque muitos sofriam com problemas de saúde, pegaram malária, equipamentos usados eram fuzis da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer que quem foi para a Itália enfrentar o inimigo cara a cara se sentiu melhor do que quem ficou longe do conflito. Exatamente, foi uma surpresa que a gente teve, porque pensa, né, você ir para uma guerra, tá ali no fronte, na infantaria, independente se está na infantaria ou retaguarda, era um risco iminente você morrer a qualquer momento, né? E realmente a situação, quem ficou, digamos assim, mais desassistido foram os que ficaram aqui no litoral. Perfeito, beleza. Parabéns pelo trabalho, para você, para a Derek e para a Letícia, né? Um trabalho, como vocês mesmas falam, escrito a 6 mãos, é história também da nossa gente aqui de Goiás. Muito obrigado.
Ai, nós que agradecemos, Enzo, mais uma vez foi uma honra ter participado. E a gente partilha também, né, essa participação aqui, uma homenagem, digamos assim. Todos os nossos entrevistados já faleceram, o último a falecer foi o capitão Valdir Aldair, ele chegou aos 102 anos, se eu não me engano. E agradecer às famílias que abriram as suas casas, os seus corações, os seus arquivos familiares para a viabilização desse livro, que é um sonho concretizado. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.